Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? A live de ontem foi promissora, né, meus queridos? Bom, eu quero falar aqui para vocês por que eu não acredito no Bitcoin abaixo de 100 mil dólares por unidade nesse ano, ou melhor, nesse ciclo que a gente está vivendo agora, tá? Não vou nem falar nesse ano, pode ser que seja até janeiro, fevereiro de 2022, né? Esse final do ciclo de alta do Bitcoin que eu ainda acredito que a gente está vivenciando e ainda tenho ótimas perspectivas para o Bitcoin e para o mundo cripto. Na minha opinião, a gente não começou o inverno cripto ainda, a gente ainda está numa forte tendência de alta e temos uma grande valorização a ser preenchida agora desse momento em diante, tá? Então eu quero trazer alguns pontos interessantes para vocês, porque talvez algumas coisas pode ser que tenha passado despercebido e eu quero compartilhar com vocês, tá ok? Bom, eu estou aqui na tela do meu computador, vocês estão vendo aqui o gráfico do Bitcoin, então note que a gente já está fazendo uma barra de reversão. Para quem viu a live ontem, eu comentei, né, que não acreditava no Bitcoin caindo nos 38 mil dólares, certo? Porque a gente tem uma região muito importante, então essas linhas que estão traçadas aqui, esse leque, tá? Ele é baseado em topos e fundos importantes, então você pode ver aqui, ó, a gente tem fundos importantes, topos históricos importantes, tá? A gente tem essa região aqui que é muito importante, tá? Então aqui a gente está, nesse momento aqui, graficamente falando, na última resistência, tá? No último ponto importante do Bitcoin, tá? Se você reparar bem, mesmo que a gente tenha aqui uma possível formação de ombro cabeça a ombro, a gente tem um período de acumulação de cunha descendente. Olha só que interessante. A gente tem uma cunha descendente que normalmente rompe para cima, tá? Então a gente tem esse padrão gráfico, certo? Que normalmente rompe para cima e a gente vai embora, que seria o último quesito aí para a gente estar buscando altas históricas, na minha opinião, ok? Bom, graficamente falando, no tempo gráfico diário, você pode ter um pouco de dificuldade de estar analisando. Então, é muito recomendado você olhar o gráfico semanal, tá? E o que a gente tem no gráfico semanal? A gente tem exatamente uma região de Fibonacci que foi respeitada, tá? Então, você pega aqui uma região de Fibonacci, você vai ver que ele chegou próximo ali da região 68 de Fibonacci, ficou aqui entre a região 0,5 e a região 618 de Fibonacci. Só que a gente teve o quê? A gente teve muito barulho, né? Agora nessa semana por causa da Evergrande, tá? Então eu quero trazer algumas reflexões para vocês que estão esperando o Bitcoin 38 mil dólares, 35 mil dólares, enfim, abaixo desse valor, porque eu acredito que pode não acontecer. Então, exatamente como a gente estava aqui nesse ponto aqui, né, que é um período de acumulação, a gente tem normalmente uma onda impulsiva de ciclo 1 de alta, uma correção e uma segunda onda impulsiva de alta, e aí a gente entra no inverno cripto, tá? Por que a gente não está no inverno cripto? Porque aqui, exatamente onde está vendo essa seta aqui, ele teria que romper para baixo. Como ele não rompeu para baixo, segue-se uma segunda onda de alta, o final do ciclo de alta do Bitcoin, tá? Essa é minha concepção, tem vários gráficos aí na internet também falando a mesma coisa, mas não vem ao caso, é minha interpretação do mercado, ok? Só que agora a gente vai aqui para o principal que eu quero mostrar para vocês, que é crise da Evergrande. China tem capacidade de absorver o choque, diz o CDC. Tá? Eu não vou ler reportagens aqui, mas eu quero falar para vocês sobre esse relato. Primeira coisa, a Evergrande ela está fazendo acordos com as empresas que ela não teoricamente teria condições de estar pagando essa dívida. E com isso, o valor das ações, S&P, criptomoedas, está tudo subindo nesse momento, ok? Eles estão de olho no governo comunista da China, está abraçando a causa da Evergrande, fazendo com que não haja um colapso, que, segundo aí muitas pessoas estão dizendo, pode ser pior que 2018, mas eu não enxergo dessa forma. Eu acredito que no curto prazo isso vai acabar impactando realmente, talvez até numa proporção bem grande. Não acho que chegue na mesma proporção de 2008, essa é a minha opinião, pro mundo cripto, tá? Pro mundo cripto. E no decorrer da continuidade dos dias, a gente retomaria para alta. Mas por que eu estou dizendo isso? Veja bem, agora a gente tem notícias favoráveis em relação ao Bitcoin, tá? Então a gente tem a Evergrande aí fazendo acordos com as empresas, foram duas empresas que eles já fizeram acordo, pagaram a dívida de hoje, do dia 22. Existe uma outra dívida que vence amanhã, tá? O governo chinês
está injetando dinheiro na Evergrande, saiu uma matéria, tem que apurar se existe a veridicidade na matéria que foi postada, que a China estaria amparando a Evergrande, fazendo com que ela provavelmente não quebre, tá? Porque eles têm duas opções, certo? Primeiro, puxar o gatilho e tipo assim, não, dane-se a Evergrande, deixa quebrar e instaura uma crise de vez no mundo, porque a crise lá de 2008 realmente foi uma crise muito grande e eles já passaram por isso, ou seja, agora a gente tem uma experiência que a gente não tinha em 2008. E agora é uma escala muito grande também que a gente está vivendo nesse momento. Eu particularmente não acredito que isso vai estourar agora nesse momento. Eu acredito que a Evergrande vai passar por um período onde vão haver acordos aí, não sei se com a China, com outros países, mas principalmente com o governo chinês, de estar abraçando essa causa da Evergrande, tá? Não deixando ela morrer, fazendo com que tudo suba para possivelmente no final do ano ou no início do ano que vem essa bomba estoure. Essa é a minha opinião, tá? Eles vão segurar isso por alguns meses, vão fazer dinheiro, tá? E com isso, com essa injeção de dinheiro da China, na minha opinião, o que que vai acontecer? Presta atenção. Na minha opinião, a gente já tem aí vários países que estão injetando dinheiro na população, né? A gente tem os Estados Unidos injetando aí 3 trilhões para cima, a gente tem Itália, Alemanha que está pagando ali a população, o Brasil com auxílio emergencial, enfim. O que veio com esse crash lá de março de 2020, fevereiro, março de 2020, está afetando até hoje a nossa população. Só que eu vou mostrar para vocês o gráfico do Bitcoin, o que aconteceu quando isso aconteceu, tá? Mas nesse momento agora é um pouco diferente, porque é um caso da China. E a Evergrande é a segunda maior empresa da China, tá? A segunda maior empresa da China é a Evergrande, tá? Então eu acredito que o governo chinês vai amparar a Evergrande fazendo o quê? Fazendo impressão da moeda deles, que é o Yuan, e injetando na Evergrande. E isso vai ocasionar o quê? Inflação na China, tá? Ou seja, como a gente já tendo uma inflação meio que global, tá? Salvo alguns países que não está tendo uma inflação pela pouca impressão de capital, agora a China vai começar, né? Para injetar não só na população que estava injetando, não sei como é que está agora, mas principalmente nessa empresa, certo? Lembrando que eles têm umas outras prioridades também. Só que eles fazendo isso, eles vão ser obrigados a estar imprimindo mais capital, fazendo com que a inflação aumente, que foi o que a gente viu lá em 2020 no Bitcoin. Tá? E o que aconteceu com o Bitcoin em 2020? Vamos ver aqui o gráfico, o que aconteceu com o Bitcoin lá quando a gente teve o crash de 2020, que foi exatamente aqui nessa região. Tá? Então, no primeiro momento, o que aconteceu? Bitcoin sai aqui de 10 mil dólares e cai exatamente para 3.900 dólares por unidade, uma queda de 61%, né? E depois, o que aconteceu com o preço do Bitcoin? Lembrando que aqui a gente já estava numa decrescente, a gente estava em queda, tá? Então pode ver que a gente tem topos menores, tá? A gente tem topos menores, ok? Caímos 61%. E o que aconteceu após essa queda acontecer? A gente teve uma valorização, porque muitas pessoas querendo sair da inflação fazem o quê? Vem para o Bitcoin. Tá? Tanto empresas, tanto pessoa física, enfim, não importa. As pessoas vêm para o Bitcoin. Tá? Então, num primeiro momento, você tem um impacto sim do Bitcoin. São baleias, são ataques orquestrados para estar jogando o preço para baixo para quê? Para comprarem mais. Essa é a finalidade. Eles jogam para baixo, a sardinhagem vende as criptomoedas e eles acumulam mais e depois você pega uma alta desse tamanho aqui de 1.393%. Tá? Então 13, 14 vezes aí o valor investido, né? E agora a gente está vivendo um momento parecido, tá? A gente tem esse leque aqui com médias, com médias não, com linhas importantes de suporte e de resistência, tá? E só que a gente está no movimento saudável, a gente fez as ondas aqui para cima, né? Fizemos as ondas para cima, fizemos A, B e C, na minha opinião, para baixo. Depois a gente tem um período de acumulação, um período de extremo medo, onde a galera acha que vai cair. O índice de extremo medo ele começa a apontar números baixos, indicando que o valor está subvalorizado, e aí o preço estoura a tampa, né? E olha interessante, ele está aqui querendo fechar acima da média móvel de 20, né? Que é uma média móvel muito importante para o mundo financeiro, média de 20, média de 21, média de 50, tem gente que usa média de 8, média de 200 períodos, a gente está querendo fechar aqui acima no gráfico semanal.
tá? Só que também coincide com o quê? Com um período de retração de Fibonacci. Então, se a gente traça aqui a Fibonacci, você vai ver que ele bateu exatamente no ponto que ele precisava bater. Então, seria totalmente aceitável do Bitcoin ele meio que acumular aqui um pouquinho, tá? E vir buscar o topo histórico. Quero vos lembrar, né, do Plan B, que normalmente acerta no talo a precificação dos ativos, onde ele falou que em agosto o preço ia fechar ali em 47 mil dólares, né? E se vocês virem em agosto, vocês vão ver que o preço do Bitcoin fechou em 47 mil dólares. E o mesmo Plan B disse que a gente fecharia o mês de setembro em 43 mil dólares. E olha onde a gente está agora. 43 mil dólares. É incrível, né? A precisão, a exatidão é incrível. É claro que entre 42 e 44 mil dólares, com uma margem pequena de erro, está dentro do previsto ali, na minha opinião. E a próxima meta aí do segundo Plan B seria os 63 mil dólares. Tá? Então eu ainda estou confiante nessa projeção que a gente vai buscar os 63 mil dólares agora no mês de outubro, certo? E até o final do ano a gente chegaria aí acima dos 100 mil dólares por unidade. Eu não enxergo o Bitcoin abaixo de 100 mil dólares por unidade em 2021. Eu não consigo enxergar isso. Eu estou vendo o índice de inflação global, tá? Todos os países aí realmente tendo uma inflação gigantesca, com impressão de dinheiro infinito, os Estados Unidos estão aí para provar, e isso injetando na população, o que a população sabe? O que a população faz? Vendo que o dinheiro está perdendo valor de compra, vem para o Bitcoin. Então isso acaba valorizando as criptomoedas. Mais uma vez, num primeiro momento você tem realmente um abalo no mundo como um todo, mas com o passar do tempo, a tendência é com que as criptomoedas acabem se valorizando, tá? O principal foco é o Bitcoin, porém, se você colocar aqui BTC.D, que é a dominância do Bitcoin, você vai ver que a gente está, olha só, o Bitcoin perdendo dominância, né? Então, o que acontece com isso? O dinheiro vem para as altcoins, então a gente pode ter um desempenho melhor das altcoins agora nesse final de ciclo de alta do Bitcoin, que na minha opinião continuamos em forte tendência de alta, tá? Essa é a minha opinião, ok? Então, se você está esperando o Bitcoin a 38 mil dólares, a 36 mil dólares, eu particularmente diria para você ter cuidado, porque isso pode não acontecer, tá? Assim como a gente estava aqui nessa região, né? E eu falei, olha, tá esperando o Bitcoin a 20 mil dólares, pode não acontecer. Eu repito isso aqui, tá? Eu acho que a gente chegou no limite, nos 40 mil dólares. Muita gente estava esperando realmente uma queda para estar entrando comprado, tá? E acabaram enchendo a mão aqui nessa região de 40 mil dólares. E a gente nota o quê? Lindamente aqui, uma vela querendo engolfar, tá? Eu acho que a gente vai subir aqui um pouco, arrastado aqui, e a gente rompendo aqui essa região de 47 mil dólares, 47.500 dólares. Eu acredito que a gente vai ter um estouro realmente muito violento no mundo de criptomoedas, tá? E a gente vai começar uma corrida aí que muita gente não está esperando, né? Muita gente está esperando queda, 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 e na minha opinião, isso não vai acontecer. Isso aqui não é recomendação de investimento, isso aqui é o que eu estou analisando do gráfico, tá? É o que eu acredito que vai acontecer e não enxergo o Bitcoin abaixo de 100 mil dólares por unidade no ano de 2021. Após o mês de dezembro, eu acredito que a gente possa ter um colapso aí, não muito grande como o ano de 2018, mas eu acredito que a gente possa voltar para o inverno cripto a partir do mês de dezembro, tá? Mas nesse momento eu ainda acho que é alta, continuo acreditando em alta e estou apostando em alta, tá? Olha isso aqui. Olha que interessante. A gente tem o gráfico diário do S&P 500. A gente achou um fundo, como eu já tinha traçado aqui em lives para vocês, tá? A gente tem um fundo aqui muito importante nessa região aqui, certo? Onde coincidiu. E o que aconteceu ali? Olha só que interessante, vou tirar aqui para vocês verem. Olha esse candle de reversão, esse martelinho aqui embaixo. Olha esse martelinho no fundo. Isso aqui é nítido, um sinal de reversão, tá? Então tá claro para mim que a gente vai ter uma retomada de alta aqui a partir desse momento, ok? Pode ainda no gráfico diário ele voltar aqui mais um pouquinho e continuar subindo, não tem problema. Na minha opinião, isso aqui é um candle de reversão e a gente vai continuar subindo. Lembrando, S&P 500 no RSI bateu aqui praticamente sobrevenda e a gente começou a virar aqui, ó, começou a ficar clarinho, começamos a virar, perder força de venda. Então, na minha opinião, continua-se a tendência de alta no S&P, no mundo como um todo e principalmente nas criptomoedas como um todo
e no Bitcoin também, porque muita gente vai acabar voltando os olhos para o Bitcoin e quem tem muito capital acaba aportando mais em Bitcoin por ser uma moeda que te dá uma segurança um pouco maior, né? Então, na minha opinião, continuamos a alta aí até o final do ano, ok? Muito cuidado se você está acreditando em queda do Bitcoin. Eu sinceramente acredito que a gente vai buscar os 100 mil dólares por unidade, até um pouco mais do que isso, para falar a verdade, tá? Eu acredito que eu estou botando 100 mil dólares para você não ficar esperando valores maiores. A gente pode chegar, como a gente viu no topo do canal, a 300 mil dólares, tá? Não me achem louco, porque vindo de Bitcoin você pode esperar tudo. Se Bitcoin bater 300 mil dólares por unidade, você vai ver altcoins valorizando 10 mil, 20 mil vezes aí, tá certo? E pode ser uma alta que ninguém nunca viu no mundo de criptomoedas, até porque a quantidade de usuários que está aderindo à blockchain é muito maior do que quando a gente começou a alta lá no início do ano, ok? A gente já está com mais de 200 milhões de usuários e isso só mostra que o mundo cripto só cresce a cada dia que passa, tá? Então, mais uma vez, o Bitcoin pode ficar oscilando entre 42,5, 42,200, 43,5, 43,300, pode ficar oscilando nessa margem, é super normal para o mundo de criptomoeda que isso aconteça, tá? Mas acredito em alta acima de 100 mil dólares por unidade até o final do ano, ok? Não é para você se basear pelo que eu estou dizendo, é o que eu analiso do mercado, mas fiquem de olho e não contem com Bitcoin a 38 mil dólares, porque isso não pode acontecer. Mas é bom sempre ter um caixa de reserva caso venha acontecer o que é pior. Na minha opinião, a inflação vai somente catapultar o Bitcoin lá para cima dos 100 mil dólares por unidade. Tá ok? Eu sou o Samuca, você está no canal de Olho nas Criptos. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para sempre receber os próximos conteúdos. Forte abraço, até a live de mais tarde, até o próximo vídeo.